Tchubum! Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula que foi feita para você concurseira e quer lograr isso na sua aprovação. Nós somos o Projeto Evolução e estamos aqui para te ajudar a trilhar o caminho do sucesso para passar no concurso público dos seus sonhos. Meu nome é Moema Lívia, estarei acompanhando vocês nesse estudo dessa matéria maravilhosa que é o Direito Penal, parte especial. Hoje, em específico, nós daremos início à nossa aula de homicídio. Para tanto, algumas informações precisam ser dadas. Primeiro, papel e caneta na mão, tá? Um copinho de água do lado e não se esqueça, a legislação vai ser a sua melhor amiga durante todo este curso, certo? Aqui nós adotaremos uma postura de trazermos detalhes interessantes legislativos, detalhes doutrinários e jurisprudenciais também para auxiliar você nesse estudo, tudo bem? Antes de mais nada, antes de começarmos nosso vídeo, eu peço que se inscreva no canal, me siga no Instagram, curta esse vídeo se você gostou, se não gostou, descurta, comenta, compartilha com os amigos e o mais importante, gente, não se esqueça que na descrição do vídeo tem um link especial que direciona você ao Drive do Projeto Evolução. Lá vai ter os resumos de todas as aulas que aconteceram e que irão acontecer. Tudo bem? Vamos nessa? Bom, antes de iniciarmos falando do homicídio, temos que trazer os chamados crimes contra a vida, que na verdade é um grande rol taxativo que inclui o homicídio, o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, o infanticídio, o aborto, enfim, os diversos crimes contra a vida. Mas por que existe a tipificação dos crimes contra a vida? Veja, o ordenamento jurídico pátrio, no artigo 5º da Constituição Federal, traz os chamados direitos fundamentais. Isso mesmo, são direitos de suma importância para o desenvolvimento humano. O artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, traz o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, veja, o ordenamento jurídico brasileiro não só prima pela vida, mas como traz a vida digna. É por conta disso que há a tipificação dos chamados crimes contra a vida. Todos os atos que forem de ação ou omissão e que lesionem um determinado bem jurídico, que nesse caso em específico é a vida, estará no rol taxativo chamado de crimes contra a vida. Bom, dito isso, é importante dizermos o seguinte: como vimos, o bem jurídico dos crimes contra a vida é a vida. O homicídio ele está previsto no artigo 121 do Código Penal. E esse tipo penal fala matar alguém. Veja que esse matar alguém pode ser dado por uma ação, portanto, uma atitude comissiva, ou por uma omissão. E nesse caso específico, por uma ação omissiva. No caso do homicídio, a importância de entendermos o verbo matar como uma ação ou omissão nos dá detalhes dos sujeitos. Tudo bem? O homicídio, assim como todo e qualquer crime tipificado no Código Penal, tem um sujeito ativo e um sujeito passivo. O sujeito ativo é aquele que pratica o crime e pode ser qualquer pessoa. Exatamente por esse motivo, o homicídio é considerado como crime comum. Vamos anotar aqui? O homicídio é considerado um crime comum. Por quê? Porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Agora, o que acontece? Há também a possibilidade de o homicídio, como falamos, existir por conta de uma atitude omissiva, ou seja, uma omissão relevante. Quando o sujeito ativo tinha e poderia agir com dever de proteção, zelo e cuidado, mas assim não faz. Nesse caso específico, meus amigos, de uma omissão relevante e, portanto, consequentemente, há o que chamamos de crime próprio. Por que isso?
porque existe uma figura no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que é os chamados garantidores, aqueles que têm o dever de proteção, zelo e cuidado com as pessoas. Em específico, por exemplo, podemos trazer o garantidor legal, que são os pais da criança, que têm o dever de cuidar, de zelar da sua efetiva vida. Tudo bem? Agora vejamos, antes de adentrarmos no sujeito passivo, gostaria de trazer uma peculiaridade para vocês. Isso mesmo. Vamos lá. E quanto aos gêmeos chipófagos? Bom, os gêmeos chipófagos são aqueles que são ligados por uma determinada parte do corpo. Pode ser pelo tronco, pela barriga, pelo tórax, enfim. Eles estão ligados internamente, seus órgãos e a sua pele, de modo que se tornam duas pessoas em uma só. Só que aí eu lhe pergunto, e quando os gêmeos chipófagos forem o sujeito ativo do crime? Ou seja, quando for ele que praticou o crime, como é que ficará a consequência? Veja, nós temos que analisar por dois viés, tá bom? O primeiro, se os dois concorreram dolosamente para o homicídio. Bom, se ambos concorreram com dolo, portanto, com vontade de agir dessa forma, há o que chamamos de homicídio doloso. E, consequentemente, ambos responderão pelo crime de homicídio. Então, aqui, ambos responderão. Agora, se apenas um praticar o crime contra a vontade do outro, tá? O que acontece? Existe uma grande discussão doutrinária que diz o seguinte: tudo bem, existiu realmente o crime, mas não se pode existir uma punição se apenas um quis praticar o crime contra a vontade do outro. Então vamos supor que aqui seja João e aqui seja José. José quer matar Paulo e José consegue matar Paulo, mas João ele não quer matar Paulo. É justo que haja a punição desse irmão que não teve culpa e que não quis matar? Veja, são duas pessoas em um único corpo. Então, o que é que vocês me dizem? Na verdade, existem algumas posições doutrinárias importantes, mas ambas dizem que não pode ser punido. Então, vamos lá, tá? Não pode ser punido. Agora, existe uma parte doutrinária que fala que sim, aquele que agiu com dolo pode ser punido, só que não com pena, porque aí nós estaríamos ferindo o princípio do direito penal, o princípio da intranscendência da pena, que fala que a pena não pode passar da pessoa do acusado. Então, veja, nós temos duas correntes. Se existiu o crime contra a vontade do outro, não haverá punição, certo? Mas surgem duas possibilidades. A primeira, o culpado deve ser absolvido. Caso contrário, o irmão inocente, ele seria punido. Então, aqui, não pode ser punido. Agora, por outro lado, poderia ser que haveria a punição do culpado, mas sem aplicação de pena, a fim de que o inocente ele não seja punido por um crime que não cometeu. E, portanto, de modo que não haja violação do princípio da intranscendência da pena, no qual a pena não pode passar da pessoa do acusado. Tudo bem? Agora, voltando em relação ao nosso sujeito passivo, o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, contanto que seja nascido por mulher, né? E que tenha vida e capacidade. Então, pode ser qualquer pessoa. Agora, uma curiosidade muito interessante que devemos trazer na aula de hoje é o seguinte: o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa. Vou anotar aqui, qualquer pessoa. Exatamente por esse motivo, o homicídio ele é considerado um crime comum, tudo bem? E esse crime comum, ele pode ser
tanto em relação ao sujeito ativo, como vimos, tanto em relação ao sujeito passivo. O ativo é aquele que pratica o ato e o passivo aquele que tem o seu bem jurídico lesionado. Agora, uma questão importante. E quando for motivação política, como é que fica a situação? Veja, se o homicídio, vamos anotar aqui, se o homicídio for praticado por motivação política contra, veja bem, contra as autoridades previstas na Lei de Segurança Nacional, no artigo 29, concomitantemente com o artigo 2º, nós temos que não há aplicação do Código Penal, tudo bem? Mas a aplicação da Lei de Segurança Nacional. Contra o Presidente da República, contra o Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal. E isso é muito importante, gente, porque é uma pegadinha que pode cair na sua prova e que você precisa saber.